Prezadíssimo telespectador, bem-vindos ao nosso primeiro programa Mídia Cidadã, um programa que vai discutir e vai valorizar as iniciativas cidadãs das diversas mídias. E, para conversar a respeito deste tema hoje, eu trago uma pessoa que a gente pode chamar de o pai da matéria quando se fala de mídia cidadã e se fala de televisão pública no Brasil. É ele, Jorge Cunha Lima, o vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, a nossa querida TV Cultura. É um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui. Eu tenho a impressão que a coisa da TV pública está tão importante, os problemas são tão graves, que eu já estou começando a me achar um avô da TV pública para poder entender isso com a sabedoria do tempo. Porque vocês vejam uma coisa, o mundo está bastante complicado depois da crise econômica de Wall Street. O Brasil está bastante complicado, não porque vai ter uma eleição, mas está complicado porque o Brasil entrou no ranking de grande potência. E grande potência tem responsabilidades de grande potência. Agora, dá a impressão de que quanto mais informação a gente tem, menos conhecimento a gente tem da situação do mundo e da situação do Brasil. E eu acho que é nisso que se coloca a questão da TV pública. A TV pública tem uma obrigação de ajudar a esclarecer criticamente o cidadão para que ele entenda o que está acontecendo no mundo e possa representar a sociedade e possa decidir com a sociedade. Então, nós temos aí... O que é a TV pública, afinal? Na Europa, a TV pública começou muito antes do que a TV comercial. Quer dizer, quando inaugurou a televisão na Europa, toda a televisão era pública, eram televisões educativas, criadas pelos governos. Nos Estados Unidos, a televisão nasceu comercial. E no Brasil também nasceu comercial. Só 20 anos depois é que no Brasil a televisão pública foi criada. A televisão de Pernambuco primeiro e a televisão de São Paulo em segundo lugar. O que quer dizer que a televisão comercial ocupou um espaço. Ocupou um espaço de mídia, ocupou um espaço de audiência, ocupou, enfim, um espaço muito grande. E nós tivemos que ir atrás desse espaço quando o espaço já estava tomado. Agora, e nós fomos atrás com a nossa cara. Uma cara de televisão que quer fazer com que o cidadão compreenda o que está acontecendo no mundo. Agora, essa compreensão não é a gente imaginar que a gente vai dar aula para a população. A gente tem que produzir conhecimento o tempo todo na programação. E aí você tem uma programação jornalística. Essa programação jornalística é o primeiro ponto que nós temos que discutir aqui. Na verdade, a televisão comercial hoje, o que ela se interessa é de produzir o espetáculo da notícia. Às vezes, uma notícia que não tem o menor interesse direto de uma cidade. Por exemplo, numa cidade remota, lá do fim do mundo, um ônibus virou, uma criança foi degolada pelas ferragens do carro. Como aquilo produziu um espetáculo, o espetáculo da morte, o espetáculo da violência. Então é interessante passar no jornalismo. Só que aquilo não tem o menor interesse para o cidadão do Brasil, por exemplo, que está vendo aquele negócio. Ou então, quando aparece uma questão, por exemplo, de um crime que nos afeta, que nós tínhamos afeto pelo goleiro, nós tínhamos carinho pelo time, nós tínhamos carinho tudo, de repente verifica-se que a hipótese desse goleiro ter mandado assassinar cruelmente a sua namorada, claro que isso é uma notícia. Mas ele tem que ser uma notícia... Com as devidas proporções. Com as proporções e com a compreensão. O que está acontecendo na cabeça de um jovem que ganha 180 mil reais por mês, que foi contratado pelo Milan, que tem um destino maravilhoso à frente e que se torna um bandido.
Eu quero compreender isso, entende? Eu quero compreender o que a sociedade está fazendo com a cabeça dos vitoriosos. Entende? Não pode ser uma vitória que nos leve à derrota humana, tá certo? Isso é muito importante. E desculpe, também nesse contexto, também, quando você fala da glamorização do crime, ou então da espetacularização do crime, muitas vezes a mídia também mostra ali um pouco de exagero, determinado bandido que faz uma fuga fabulosa, e aí mostra uma glamorização do crime, e não se prestigia devidamente o policial. É o exemplo daquele sujeito que, estudante de medicina, assassinou não sei quantas pessoas no shopping Morumbi, em São Paulo, e todo mundo lembra dele. Eu acho que era o Matheus da Costa Meira, se eu não me engano. Agora, ninguém se lembra do policial militar, cabo da polícia, que estava no cinema e que foi o herói, que na realidade foi quem pulou em cima do sujeito, do estudante, tirou a metralhadora da mão dele e o desarmou. Então, para esse herói não existem grandes matérias, não existe grande cobertura, mas para o que praticou o crime existe. É que quando a gente fala em espetáculo, a gente está inventando heróis, a gente está inventando realidades. Hollywood foi fantástica nisso. Nós passamos 50 anos da vida da gente, quem já fez 50 anos, assistindo os filmes de cowboy. Não importa que se o cowboy fosse para o bem ou pelo mal, eles eram matadores. E se eles fossem bons matadores, e se ele com 2 mãos dessem 18 tiros ao mesmo tempo, se ele estivesse matando gente, não tinha a menor importância. A vida humana não tinha importância. Tinha importância o desempenho. Como se ele fosse um trapezista, entende? Só que o trapezista está pondo a risca em vida. O outro não, com 2 revólveres que mata 18, ele está indo muito bem. Então, eu tenho a impressão de que um ponto é esse. Nós temos que fazer dos fatos um objeto de compreensão, de avaliação, para que esse fato eduque o cidadão,